Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Biologia para mais uma aula. O tópico que estudaremos a partir de agora é vírus. E como se trata de um assunto bastante extenso e com muita discussão, nós vamos dividir esta aula, sendo que esta será a primeira parte. E para introduzir o assunto de forma bem criativa, se liga no clipe que vem a seguir e já já eu estou de volta. Gostaria de lhe contar uma revelação que tive durante o meu tempo aqui. Ela ocorreu quando tentava classificar sua espécie. Descobri que vocês não são realmente mamíferos. Todo mamífero deste planeta instintivamente desenvolve um equilíbrio natural com o meio ambiente, mas os humanos não. Vocês vão para uma área e se multiplicam. Se multiplicam até que todas as reservas naturais sejam consumidas. A única forma de sobreviverem é mudando para uma outra área. Há um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. Sabe o que é? Um vírus. Os seres humanos são um mal. Um câncer deste planeta. Vocês são uma praga. E nós somos a cura. Bem, pessoal, para quem não conhece, esse é o filme Matrix, de 1999. É um filme de ficção científica, mas que aborda muitos assuntos e dá para trabalhar em diversas disciplinas. Esse é apenas um trecho, mas se você ver o filme inteiro, você vai perceber que dá para trabalhar sociologia, filosofia. Eu estou usando um pequeno trecho para falar de biologia, especificamente sobre vírus, mas além de vírus, dá para falar muito bem sobre meio ambiente, vendo o contexto inteiro do filme. Para quem não viu ainda, eu recomendo demais, porque é um dos melhores filmes que eu já vi na vida e leva a grandes reflexões. Mas, voltando um pouco, esse que fala durante a cena é o agente Smith. Então, o que o agente Smith quis fazer comparando seres humanos a vírus? Essa é uma das ideias que eu tenho, que no final de todo o conteúdo, de toda a apresentação do conteúdo, você vai saber por que ele fez esse comparativo, que em primeira instância parece bem absurdo, mas à medida que a gente for avançando nos estudos, você vai ver que há um certo sentido na fala dele. Então, sem mais demora, vamos começar. Vamos começar com o conceito de vírus. Vírus são formas particulares de vida, parasitas intracelulares obrigatórios, específicos e só se reproduzem no interior de uma célula hospedeira. E aí, não entendeu nada? Conceitos nem sempre são simples de entender, mas eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. Então vamos entender um de cada vez. Dentro do próprio conceito de vírus que nós acabamos de ver, tem vários outros. Caso você deixe de entender um, pode complicar o entendimento do todo. Então vamos lá. O primeiro deles, parasita. O que significa parasita? Parasitas são seres dependentes de outros para sobreviver. Eles não têm vida livre. Ou seja, sua vida, sua sobrevivência está intimamente ligada a outros organismos. Vamos colocar um exemplo para ficar mais claro. Os exemplos mais conhecidos que a gente tem são piolhos, carrapatos, pulgas. Todos eles vivem em cima, sugando uma substância de outro ser vivo para a sobrevivência. Sem essa ligação, a vida deles se torna impossível. Isso é o que define parasita. Mas além desse conceito, a definição de vírus tem ainda alguns outros que vale a pena discutirmos. Então, intracelular. Como eu já falei várias vezes para vocês, o segredo para entender um termo é saber a origem das palavras que o formam. Então, a palavra intracelular é derivada de duas outras. Começando, intra. Intra
em biologia, significa dentro. Celular está ligado à célula. Então, intracelular significa dentro da célula. Lembrem sempre desse termo. O termo inverso, extracelular, fora da célula. Lembrem desses termos que a gente vai sempre precisar falar sobre eles. Mais um, obrigatório. Obrigatório em biologia tem um significado um pouco diferente. Obrigatório quer dizer sem alternativa. De que maneira, professor? Ou ele segue um determinado comportamento, ou então ele não sobrevive. Por isso, vale dizer que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles obrigatoriamente só sobrevivem e se reproduzem dentro de uma célula. Ah, professor, mas agora eu ouvi falar que o coronavírus sobrevive bastante tempo fora da célula, em uma superfície, numa gota de saliva. Sim, isso é verdade. Cada vírus tem um tempo de sobrevivência fora da célula até que ele encontre uma célula específica que possa infectá-la. Mas reproduzir, ele só consegue se reproduzir dentro da célula hospedeira. Prosseguindo, falemos agora de espécie viral. Qual a definição? Compreende um grupo de vírus que compartilham a mesma informação genética. Apesar de serem um grupo à parte na biologia, vírus também tem espécie e tem toda uma regra para a sua nomenclatura e para a sua classificação biológica. Aliás, classificação biológica é assunto de outra aula. Mas não dá para falar em espécie sem lembrar da classificação biológica, já que espécie é um dos principais táxons para a classificação de seres, organismos e até de uma entidade diferenciada como é o vírus. Mas para a gente entender melhor, quando eu falo que eles compartilham da mesma informação genética, o que isso significa? Vamos conhecer agora uma das características que diferenciam o vírus de todas as formas de vida conhecidas no planeta. Vírus são a única entidade biológica que pode utilizar tanto DNA como RNA como material genético para sua reprodução. Então, cuidado com essa informação, porque ela pode te ajudar a resolver diversas questões relacionadas a esse conteúdo. Por que mais é importante saber se um vírus tem como material genético DNA ou RNA? Isso pode influenciar até mesmo na denominação do vírus. De que forma? Vejamos aqui a sequência. Quando um vírus tem como material genético DNA, ele é denominado adenovírus. Então, sempre que você encontrar numa questão relacionada a vírus a denominação adenovírus, automaticamente você vai lembrar que o material genético daquele vírus é DNA. Por sua vez, quando um vírus tem como material genético o RNA, a denominação geral para estes vírus, isso pode se complicar mais à frente, mas por enquanto é o que você precisa saber. A denominação geral para vírus que tem RNA como material genético é retrovírus. Então, recapitulando, o que é um retrovírus? É um vírus que tem como material genético RNA. É agora que alguém vai me dizer, professor, é muita informação, é muito nome, eu tenho certeza que na hora de uma prova eu vou me confundir. Qual é o material genético de um adenovírus e de um retrovírus? Então, presta atenção nesse macete que eu vou ensinar para você, que você não vai ter que decorar nada e vai sempre lembrar. Analise aqui, material genético, DNA ou RNA. DNA, você vai se lembrar da letra D. Nos dois nomes aqui, adenovírus e retrovírus, a única das duas palavras que tem a letra D é adenovírus. Então, quando você vir a palavra adenovírus, você vai lembrar do D de DNA. Seguindo a mesma lógica, retrovírus começa com a letra R. Dos dois materiais genéticos, o único que tem a letra R é o RNA.
Então, RNA, retrovírus, DNA, adenovírus. Fica fácil dessa forma. Gostou da dica? Então vamos em frente. Voltando a falar da classificação biológica dos vírus, vamos falar agora do táxon, conhecido por família. Em que se baseia a classificação biológica para determinar a família de um vírus? Bem, vai se basear no material genético, que nós acabamos de ver que pode ser DNA ou RNA, também na estratégia de reprodução, nós vamos entender melhor quando estivermos estudando reprodução de vírus, na morfologia, aqui já tem a ver com a forma do vírus, e aí vai ficar fácil na literatura ou numa questão você identificar a referência à família, porque famílias são escritas sempre com a terminação viridae. Então, sempre que você vir essa palavra, viridae, se refere à família. E agora, para condensar tudo que nós falamos sobre classificação biológica de vírus, nada melhor do que um exemplo. E vamos pegar logo o exemplo mais famoso atualmente quando a gente se refere a vírus. Vamos pegar um do grupo Corona para exemplificar. Com esse esquema, além de exemplificar, nós vamos recuperar e revisar tudo que vimos até agora sobre classificação de vírus. Então vamos começar com o primeiro táxon, família. A família do coronavírus recebe a denominação Coronaviridae. Como eu falei para vocês, se vier esse fragmento isolado numa questão ou num texto, se terminar com viridae, você já sabe que se refere à família. O gênero, que é o próximo táxon. Os gêneros dos coronavírus são denominados alfa coronavírus e beta coronavírus. As espécies, veja que nesse esquema aqui há 5 espécies relacionadas. Aí agora você vai lembrar de uma coisinha que eu falei lá atrás. Eu falei no slide anterior que vírus eram específicos. O que é que quer dizer isso? Específico está relacionado à espécie. Então, significa o seguinte, se um vírus é específico, ele atinge, ele invade, ele usa para se reproduzir uma célula específica, que pode ser que seja encontrada em uma espécie e não em outra. Assim, as doenças que são provocadas por alfa-coronavírus não atingem seres humanos, porque em seres humanos não existem as células que eles precisam invadir para se reproduzir, e vice-versa. Isso, ao menos teoricamente. Então, voltando aqui para as espécies. A espécie, como eu falei para vocês, ela pode ser identificada, deixa eu só apagar aqui para facilitar a compreensão depois do que eu já falei. Então, as espécies de vírus são identificadas por siglas que são originárias do inglês. Então, essas espécies que provocam doenças em cães e em gatos, como a gente vê aqui, são identificadas por CCOV, FCOV. Agora, vamos para os beta-coronavírus, que aqui a gente tem 3 relacionados. O SARS-CoV-2, que é o que provoca a Covid-19, que é essa doença que está afetando o mundo inteiro, né? É responsável pela pandemia. A SARS e a MERS são doenças que são provocadas, respectivamente, por esses vírus aqui, todos identificados com siglas derivadas da língua inglesa, porque isso é uma regra de nomenclatura para vírus. Tudo bem? E aí, uma curiosidade aqui. As doenças, como eu falei, são específicas de espécies. E aqui tem uma afirmação que vale a pena a gente ressaltar. Na época em que essa imagem foi produzida, não havia evidências de transmissão aos animais. Isso é uma outra coisa que você tem que ficar ligado em biologia. O que é hoje
amanhã, daqui a um mês ou então ano que vem, já pode ter mudado, como eu vou mostrar para vocês no slide a seguir. Bem, essa notícia confirma e ilustra bem o que eu acabei de dizer e contraria a última informação do slide anterior. Vejamos, tigresa testa positivo para coronavírus em zoológico de Nova York. A notícia foi publicada em 6 de abril de 2020. Pela investigação, o que aconteceu, ao que tudo indica, é que um tratador infectado e assintomático transmitiu o vírus para essa tigresa, que apesar de ser de outra espécie, apresentou sintomas e quando testou positivo para Covid-19. E para encerrarmos a aula de hoje, ao menos essa primeira parte, falemos de uma outra característica dos vírus que tem a ver com as dimensões da partícula viral. Vírus são vistos somente com microscópio eletrônico. Mas como assim microscópio eletrônico? Cabe a nós fazer uma diferenciação entre os modelos de microscópio existentes. Esse seria o modelo mais conhecido, é o chamado microscópio óptico. Ele é mais simples e é mais encontrado comumente em laboratórios de análise, em laboratórios de escola e outros lugares de pesquisa. Já este outro modelo aqui é o chamado microscópio eletrônico. Não é possível ver vírus em microscópios ópticos, devido ao poder limitado de ampliação. Já no microscópio eletrônico, além de vírus, é possível fazer ampliações maiores de outras estruturas. Nós veremos mais detalhes disso nas próximas aulas. Mas aí, qual é a diferença principal? A diferença principal, além do poder de ampliação, está na tecnologia utilizada para produzir imagens. No microscópio eletrônico, essas imagens são produzidas a partir de um feixe de elétrons, daí o nome, microscópio eletrônico. Mais uma outra diferença gritante você pode perceber aqui na nossa animação. O microscópio óptico, comparado ao microscópio eletrônico, ele tem uma dimensão bem menor do que o segundo. Vejam que o microscópio eletrônico, ele além de estar ligado a monitores de computador, precisar de uma CPU poderosa para produzir as imagens, ele ocupa praticamente uma bancada e praticamente um laboratório inteiro, enquanto que o microscópio óptico, quem já o viu, ele cabe em cima de uma mesinha tranquilamente. Nas próximas aulas, dando seguimento ao conteúdo de vírus, nós veremos imagens produzidas pelos dois microscópios e também estudaremos mais a fundo sobre as dimensões de uma partícula viral comparada a outras de interesse da biologia. Então, por hoje, ficamos por aqui. Agradeço por ver a nossa videoaula, essa primeira parte de vírus. Vamos dar sequência em outras partes, porque esse assunto é bastante extenso. E, se você quiser esta e outras videoaulas, visite o nosso canal. É só pesquisar como está escrito. Então, desejo a todos uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula.